Olá, aqui quem vos fala é Arachane Jardim, né, o interlocutor. Bom, começando, né, a gente está trabalhando agora dessa forma por causa desses novos tempos aí de Covid, então eu pretendo fazer uma introdução, né, das nossas aulas, né, as aulas do teatro do oprimido, né. Mais especificamente o Teatro de Fato, que é o projeto que a gente leva em conta, né? Eu mais a Deia e a Jaqueline. Isso a gente vai nos próximos programas a gente vai colocando também para vocês aí. Então, vou chegar o início, né, do porquê que eu estou aqui, né? Eu começo a fazer teatro, né, na década no meados dos anos 80, né, mais uma forma assim, meio na brincadeira, uma forma também, né, a gente usando para a questão da abertura democrática do país, né, a gente estava em anos de ditadura. E, e aí eu comecei a pegar o gosto, né? Porque até antes eu não gostava de teatro assim, porque o teatro que se apresentava não era para mim interessante, né? Bom, eu li, né, durante esse processo me passaram um polígrafo desse livro aqui. E eu li e fiquei muito interessado, né, com o que eu vi falar aqui da forma, né, da importância desse tipo de teatro. Naquele momento eu não sabia que eu estava fazendo um pouco dessa linha de teatro, né. Com o passar do tempo eu fui entendendo porque o escritor desse livro aqui, ele teve um papel muito importante, né, na abertura e na popularização do teatro no Brasil. Então, eu assim, participei de grupos de teatro de rua, né? A rua também é essa questão de fazer o teatro para todos, né? E no povo, né? Trocar essa experiência, né? Uma linguagem democrática aberta, né? Então, aí eu mais tarde ganho um presente de uma amiga, né? Sabendo que eu fazia teatro de rua e tudo. Eu ganhei esse livro aqui. Poucas pessoas eu conheço que tem, aliás, eu não me lembro de ninguém até andei fazendo xerox, mas assim, não me lembro de ninguém que tenha esse livro aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, inclusive, né, aqui tenho a assinatura do Augusto Boal, né? Acabei fazendo em 1999, eu fiz uma oficina de 4 meses aqui com o Boal e o Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, né? Foram poucas pessoas que tiveram acesso, assim, e para mim foi um marco e assim referência a um divisor de águas, né? Para mim, assim, e fundamental para mim ter a opção que eu tive, né? A opção que eu tomei, né? De fazer teatro, importando com o conteúdo, né? Seus objetivos, suas finalidades, né? E o próprio papel do teatro e do teatro popular, que é o tipo de teatro que eu faço, né? Então, seguimos, né? Quem foi Augusto Boal, né? Augusto Boal, primeiramente Augusto Boal foi para os Estados Unidos, né? Lá ele fez uma formação em Stanislavski, que para quem sabe, né, trabalho psicológico do ator, essa questão, né, da memória afetiva, todas essas coisas assim, né, traz um certo naturalismo assim do teatro, né?
E Boal, né, depois de fazer uma formação lá nos Estados Unidos, vem para o Brasil e se coloca à disposição no Teatro de Arena, né? O Teatro de Arena, naquele momento, procurava novas formas de fazer teatro, né? O Teatro de Arena foi um papel importante, né, em abrasileirar o teatro, que anteriormente, né, era o TBC, fazia no estilo francês, italiano, assim, mais italiano. E era muito de comédia, né, e assim, o visual tudo, né, era descontextualizado com o Brasil e para um tipo de público também, né. E a gente sabe que teatro às vezes tem, né, gente que faz para uma galera mais elitizada, né, e aí tá, ele quebrou com isso, né, tem uma experiência lá que os atores se beijavam assim, um do lado do outro, era aquela coisa meio falsa, e disse, não, vamos fazer natural, vamos seguir, vamos colocar uma linguagem que o povo também consiga entender, né, não adianta ficar lá, é bonito, mas não tem impacto, não tem... E isso foi revolucionário na época, né. O Teatro de Arena era quem administrava era Zé Renato, né, naquela época. Aí, né, começaram a passar a bola para o Boal, até o Gianfrancesco Guarnieri, assim, são algumas pessoas que eu vou citar aí foram muito importantes até no início da televisão brasileira, né, novelas, coisas e tal. E foi todo um movimento que teve lá. O Gianfrancesco Guarnieri, né, escreveu também uma peça teatral, como é que é? Não, eles não usam black tie, eu esqueci. Eles não usam black tie, né? E o Gianfrancesco Guarnieri, numa entrevista que eu vi, assim, ele falou assim que eles estavam esperando alguém para dirigir o trabalho deles e eles sabiam que era alguém dos Estados Unidos, né? Então, quando estava para chegar, assim, eles pegaram e leram lá, assim, no papel, e eles assim, quem vem é o August O. Boal. O August O. Boal, ele chegou assim, um rapaz, assim, com umas botas, assim, de cowboy, assim, né, de brincos e tal. E eles assim, aí eles, não, eu sou brasileiro, e aí começou, o Boal era uma pessoa assim que eu conheci pouco, né, assim, poucos encontros, né, fora esse fato desse curso que eu fiz com ele, né. Um cara muito bom, bem humorado, né, ele tinha uma crítica social, assim, né, mas ele era muito bem humorado, e generosidade são duas coisas que eu destaco, assim, que eu conheço, né, que eu conheci. Bom, aí o Teatro de Arena tem aquele papel, né, o Teatro de Arena, para quem não sabe, o Teatro de Arena, ele é um teatro, assim, mais próximo do público, né, a gente não tem aquela coisa de superioridade lá do palco, distanciamento, né? Então as pessoas observam tudo, um ator bem de perto, né? Assim. Então, vamos colocar importância nesse momento atual, né? Esse momento atual, assim, que a gente está com crises, com um momento não muito democrático do país, né? Então, onde há uma desvalorização do trabalho, né? Economicamente, né? O trabalhador, a todas as classes sociais, movimentos, né? Então, uma luta muito dura de retrocesso. Então a gente está trazendo aqui. E outra coisa, né? O teatro não se fazia ser. Ele é também uma ferramenta que não pode fugir da política, né? Senão ele é um teatro alienante, né? Então, mas não tem esse papel, né? Eu quero também trazer o outro papel que é muito importante de resgatar e saber que todos nós, né? A partir de que nascemos e
tem inclusive uma fábula que o Boal usa, né, do Chua Chua, que uma fábula parece que é chinesa, assim, onde uma mulher grávida, né, ela tem um nascimento, parto, nascimento de um bebê, e aí os dois se olham, né, e teatro, a palavra, para quem sabe, né, vem do grego, que é da onde se vê, e as duas se olham, né, elas se comparam, e aí você sabe que ali nasceu a vida, nasceu o teatro, né. Então, queria passar isso para vocês. E o teatro também em todas as épocas, assim, inclusive na Grécia, né, apesar de ter nascido assim, bem coletivo, não tinha protagonistas, né, eram coros, eram tipo um carnaval, né, o ditirambo, assim. Quando ele foi para esse formato que a gente conhece de palco, né, de prédio, assim, com arquibancadas, plateia, coisa e tal, aí o teatro mudou um pouco o seu aspecto inicial, né? Mas sempre ele foi assim de refletir e de se situar em coisas humanas e seus conflitos, né? E aí a gente, vou colocar essa parte que a gente deixa por um momento e vou colocar assim, a importância que tem individualmente, né, essa questão de percepção nossa do mundo, nossa percepção também de nossa, né, de nosso próprio corpo, né, das nossas emoções, dos nossos reflexos, né, nossa movimentação, toda essa coisa assim, que quando eu comecei a fazer oficinas, né, que colocavam exercícios do Boal, eu comecei a descobrir assim, não, mas eu não sabia né, não tinha esse impacto de mim, assim, né, corporal, porque tudo passa pelo físico, né, no teatro passa pelo físico, também passa pelo nosso cérebro, mas tudo é físico, voz, né, e tudo, né, a gente recebe esse impacto no corpo, então a gente trabalhar com esse corpo, o Boal falava, né, em desmecanizar o nosso corpo, porque as relações do dia a dia, né, o cotidiano da gente, a gente costuma fazer algumas coisas do mesmo jeito, algumas coisas condicionadas, né, então era ampliar, abrir, né, dilatar essas nossas possibilidades, né, para a gente também descobrir outros horizontes, né, então é por aí assim que eu pego dessa importância, né. Aqui a gente não está numa aula prática, esse formato assim, né, é uma adaptação, não estou acostumado, né, a ficar falando em frente a uma câmera. E a gente vai tentar os outros momentos assim mediar, né, um pouco de prática, né, mas pela introdução, eu também gostaria, né, nesse momento que eu estou colocando aqui, de que as pessoas tivessem dúvidas, eu pudesse também estar respondendo perguntas, né. Bom, continuando assim, né, esse teatro, em algum momento eu achei a necessidade, né, de fazer, de ir para as periferias, né, aqui na cidade de Guaíba, onde eu sou morador, né, e nasci aqui, e eu tive um bom tempo em Porto Alegre, né, eu devo muita coisa, tudo que eu aprendi, assim, né, nesse convívio com outras pessoas de teatro, né, em várias oficinas que eu fiz, assim, muitas, né, com gente, assim, de vários modos teatrais, né, sabia da importância que o teatro tem, né, para a vida humana, assim, né, e assim, desde que eu optei, eu cheguei a um momento assim, eu digo assim, não pode ficar só comigo, né, então agora a data assim, não me lembro especificamente, eu acho que foi lá pelos anos 95, 6, 90 por aí, né, eu fiz a primeira oficina, né, na cidade aqui, né, numa associação de bairro. E aí peguei gente assim que apareceu, assim, né? Gente com uma parte de baixo poder aquisitivo, com problemas estruturais, né? Assim,
e conflitos pessoais e querendo experiências assim, e aí ofereci, e aí foi para a primeira experiência, né? E foi muito bom, porque aí tu vê a reação nas pessoas né, de todo esse arsenal que o Boal coloca, né? Que tem aqui o livro, né? É muito importante que se façam essas discussões, né, que o Teatro Oprimido nos propõe, uh, porque são questões sociais, são questões muito importantes, né, dessa parte que é política, né, mas eu acho importante acrescentar a parte artística mesmo, né, que enriquece, né, essa função, né, do teatro oprimido. Então, por isso, elaboro e da forma que executo, né, tento usar como um motivador para potencializar o teatro do oprimido, né, nessa questão quando chega ao público, né, do público ficar contagiado realmente e querer intervir na cena e se preocupar com a cultura, com a criatividade, né, e com isso assim motivar para as ações concretas, né, dentro da sociedade, do meio onde as pessoas estão inseridas, assim. A próxima aula a gente vai continuar falando, né, do Augusto Boal, assim, né, sua referência assim no mundo, em algumas outras coisas que ele foi muito importante. Queria agradecer a vocês, a gente está concluindo agora. Assim, peço que curtam o nosso canal. Fiquem preparados para as próximas aulas, né? A gente continua, tem muito papo ainda pela frente. Então, tchauzinho, muito obrigado e valeu, pessoal.